queridos alunos, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa nova atividade que iniciamos na última semana, chamada de bate-papo, utilizando, por enquanto, o aplicativo do Zoom. Essa conversa se faz necessária, essas orientações se fazem necessárias diante de algumas dificuldades que encontramos nessa semana. Então, vamos esclarecer algumas coisas, vamos combinar algumas coisas para que as aulas consigam fluir de uma maneira mais tranquila, né? Que o tempo renda, porque o tempo é muito curtinho, ok? Então, conforme eu prometi, vamos falar um pouquinho de netiqueta? Netiqueta, professora? O que é isso? Que nome estranho! É um termo internetês, né? Que mistura internet e etiqueta. Então, ficou etiqueta. Mas o que é etiqueta? Etiqueta são bons modos, é uma questão de educação, de respeito na nossa convivência com o outro. E na internet não acontece diferente, não. Temos também que ter algumas regrinhas de etiqueta para que a gente saiba conviver melhor com as pessoas com as quais a gente se relaciona através da internet. Ainda mais neste momento em que a maioria das nossas atividades estão se dando à distância, ok? Então, netiqueta são as regras de etiqueta para o uso da internet nesse cyberespaço, né? Que não é o espaço assim, o real, o ao vivo, do jeito que a gente está acostumado, mas também é um espaço de convivência, muito importante. Seja ele nesses aplicativos de videoconferência que temos usado, seja ele nas redes sociais ou por e-mail, então qualquer ambiente virtual, ok? E a videoconferência, ela passou a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas aulas, da nossa rotina escolar, não é mesmo? E devido a quê? Devido a esse afastamento social por conta da pandemia do coronavírus. Então, eu vou dar algumas regrinhas de ouro para a gente combinar aqui, para que não tenhamos mais algumas dificuldades que encontramos na última semana, ok? Isso é normal porque todos nós, né, tanto nós da escola quanto vocês alunos e as famílias, não estávamos acostumados a interagir nesse ambiente. Então, por isso que nós vamos combinar algumas coisas, fazer alguns ajustes para que tudo corra da melhor forma possível, ok? Então, primeira regra de ouro, horário, tá? Você tem que se preparar com antecedência, estar pronto pelo menos uns 5 minutinhos antes, né, da sua videoaula, para que não ocorra atrasos. O que tem acontecido? Alguns alunos, durante os bate-papos, chegam na metade, no final. Aí, recados importantes que a professora já foi dando antes, ela tem que repetir. E aí, quem entrou no horário tem que ficar ouvindo várias vezes a mesma coisa, o que não é legal, tá? Caso você chegue depois do horário, desliga o microfone bonitinho, tá? E entra quietinho, não precisa ficar cumprimentando todo mundo. Todo mundo viu que você entrou, tá? Entre, tenta entender o que está acontecendo, depois, se for o caso, faça perguntas para a professora ou para o professor, ok? Outra coisa importante, iluminação. Às vezes, alguns alunos entram com o rosto totalmente escuro, porque estão de frente para uma janela, aliás, estão de costas para uma janela. Então, o rosto fica escuro, a gente não consegue enxergar o aluno. Então, cuide da sua iluminação, fique de frente para a janela, de frente para uma luminária, para que o seu rosto seja iluminado, para que você apareça. Muito importante. O videozinho, né? O vídeo, a câmera, sempre ligadinha também, para a gente poder matar a saudade, para a gente ver a sua participação,
né, nas videoaulas, ok? Outra coisa, a imagem de fundo. Procure algum ambiente neutro, né, que não chame tanta atenção, que não desvie a atenção dos outros alunos. Eu sei que vocês estão gostando de colocar alguns planos de fundo. Então, já organize esse plano de fundo, já coloque lá na configuração do seu Zoom antes de começar o bate-papo, tá? Antes. O horário da aula não é horário para ficar mudando o plano de fundo, gente. Escolha um antes da aula, não mude durante a aula e muito menos fique girando a câmera para você aparecer de ponta cabeça, de um lado, do outro, porque isso tira a atenção das pessoas, atrapalha a concentração até do professor que está explicando, ok? Então, nada de trocar tela e de girar tela durante a aula, tudo bem? Fuja de problemas técnicos. O que é isso, professora? Peça ajuda ao pessoal da sua casa para deixar o equipamento prontinho, com antecedência. Faça testes, se for o caso. Vou fazer o teste do fundo, vou fazer o teste do som, do microfone, ver se está funcionando, se não está, o vídeo, se está funcionando, né? A câmera, se está funcionando, se não está, tá? Confira se o programa está funcionando certinho. Vocês precisarão em breve atualizar o Zoom, tá? Fazer a atualização do Zoom. E então veja tudo certinho. Ao final da videoaula, você tem que se certificar que a aula acabou mesmo. Você tem que encerrar. Você tem que desligar a sua câmera. E se for necessário, você tem que sair da chamada, tá bom? Mantenha a postura. Cuide da sua aparência, como se você estivesse na aula ao vivo. Então, nada de entrar na videoaula com pijama, deitado na cama, né? Ter crianças pequenininhas, né? Bebezinhos perto de vocês, né? Que não, acabam fazendo mesmo barulho ou desconcentrando você. Animaizinhos de estimação também, tá? Ter esse cuidado. Porque às vezes no meio da videoaula, que é ao vivo, pode acontecer algum imprevisto, alguma situação difícil, tá bom? O que mais aqui? O chat. Temos enfrentado algumas dificuldades com o chat, né? Então, hoje eu vou ensinar vocês a usar o chat corretamente. Para que ele serve? Então, o chat não é para ser usado para fazer brincadeiras, piadinhas e muito menos ofensas no horário das aulas. É como se fosse a nossa aula ao vivo. Você pode ficar conversando com o outro, mandando bilhetinho para o outro na aula ao vivo, lá na escola? Não. A mesma coisa aqui, tá? Ainda é ambiente escolar, ainda é horário de aula, então você tem que manter essa postura de respeito com o professor que está falando, com o colega que está prestando atenção. Não é hora de fazer piadinhas, não é hora de fazer brincadeirinhas durante o horário do chat com a sua professora, tá? Vocês têm outras oportunidades de conversar o que quiserem com os colegas em outros horários ou até em outros aplicativos. No horário da videoaula, não pode, tá bom? Mas por que então que eu uso o chat, professora? Para fazer perguntas curtas, sem interromper a fala da professora ou de quem estiver falando, tá? Então você faz uma perguntinha curta, a professora já responde ou ao vivo lá na aula ou através do chat mesmo, tá bom? E se for digitar essa pergunta curta no chat, desligue o microfone, porque o barulhinho das teclas acaba sendo captado pelo microfone e atrapalha a videoaula, ok? Usar o chat durante a aula para essas conversas paralelas que alguns de vocês têm usado, o que demonstra para o professor? Demonstra que você não está interessado, demonstra que você, né, não está dando a verdadeira importância que merece aquela aula. E isso pode também atrapalhar a sua própria vida escolar. Porque
quando você está na videoaula, é como se você estivesse na sala de aula. Você não pode ficar conversando durante a explicação, para não interromper a professora, o professor, para não tirar a sua concentração e a concentração dos colegas. A mesma regra de ouro vale para as videoaulas também, ok? E se for escrever no chat, e isso também vale para redes sociais, para e-mails, não escreva com todas as letras maiúsculas, porque quando você escreve na internet com todas as letras maiúsculas, quer dizer que você está gritando. Então, você pode ser mal interpretado e pode haver uma confusão, ok? Então, uma dica extra, tá? Mais uma dica. Assim que a aula começar, mantenha o seu microfone no mudo, mantenha o seu microfone desativado, tá? Para evitar sons desnecessários. Por quê? Tudo que acontece na sua casa acaba interferindo na videoaula. Então você desliga o seu microfone. Quando você quiser falar, levante a mão, abra o microfone, faça a sua pergunta, faça o seu comentário tranquilamente, tá? Para as perguntas curtas, como eu já falei, use o chat. Para perguntas mais longas ou comentários, aí você pede a palavra, né? Levanta a mãozinha, a professora te cede, né? Pode falar, né? E você abre o seu microfone e fala o que tem a dizer, tá bom? E depois que terminar, já desliga de novo, tá certo? Durante a videoaula, procure olhar para o pessoal, né? Com frequência. Olhe, fique atento quando alguém estiver explicando, falando alguma coisa. Isso também é um sinal de consideração com o outro, de respeito com o outro, de interesse na aula, no assunto que está sendo tratado, tá bom? Durante a videoaula, evite se alimentar. Se alimente antes ou se alimente depois, tá? Porque acaba desconcentrando, né? Aquele momento de aula. É como se fosse na escola. Na escola, durante o horário de aula, a gente não se alimenta. Cada um de nós temos um horário para isso, que é o horário do nosso intervalo. A mesma coisa vale para a nossa videoaula, ok? Evite interromper a aula de forma desnecessária, com assuntos fora daquilo que o professor está explicando. Então, às vezes, o professor está explicando uma coisa, você interrompe para falar uma coisa que não está dentro daquele assunto. Então, evite fazer isso porque tira a concentração da aula e o tempo é muito curtinho, certo? Depois, no final da aula, se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, lógico que a professora vai estar disposta a ouvir, tá bom? Ou o professor. Mas durante a explicação, não, tudo bem? E o que mais? Durante a aula, se você estiver com outro aparelho perto de você, você está usando o computador para videoaula e tem o celular, deixe o celular no modo silencioso ou desligue, tá? Para não atrapalhar a videoaula. Evite que outras pessoas ou os animaizinhos de estimação entrem no local onde você está acomodado para participar da videoaula. Tá? Porque isso pode desconcentrar as outras pessoas também e atrapalhar o rendimento da aula. Além disso, não deixe o som do seu aparelho, do seu computador, do seu celular muito forte, porque isso pode provocar um eco na reunião. Eu tive uma reunião na semana passada em que eu falava e depois de um tempo eu me ouvia, então isso atrapalhava bastante o raciocínio e a concentração. Então evitem isso e, se possível, usem o fone de ouvido, tá bom? Qualquer tipo de fone de ouvido, no próprio fone já tem o microfone embutido, certo? E não saia da sala de aula virtual sem avisar, assim como acontece na escola, evite, tá bom? Se você precisar sair antes, ou você ou o seu responsável podem escrever no chat, aí escolhe para quem você quer mandar, né? Quando você digita a mensagem, você escolhe para quem você quer mandar, você escolhe a professora, porque daí só ela vai ver que você vai precisar sair naquele momento
você desliga a sua câmera, encerra a chamada, tá bom? Mas evite. O ideal é que você fique até o final da aula, que é pequenininha, tá bom? É bem curtinha. Gente, essas são as regrinhas de ouro, essas são as regrinhas de netiqueta para que a gente consiga fluir, né? Caminhar bem nas aulas da próxima semana, ok? Posso contar com vocês? Claro que sim, né? Com certeza, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e até a próxima dica.